Por que precisamos de Jesus na nossa vida? Isso é extremamente importante da gente entender. Por que a gente tem essa necessidade de Jesus na nossa vida? Muito se fala, mas pouco se explica. Com essa palavra de hoje eu quero te fazer entender isso. Por que a gente precisa de Jesus na nossa vida? Por que Ele é tão importante? Porque sem Ele nossa vida desanda de uma forma tão grande. Então, essa é a palavra de hoje. E eu queria já te pedir para você curtir também esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E ao final, manda essa mensagem para mais alguém, que isso vai abençoar alguma vida. Deus abençoe tua vida e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra. Querida, a palavra de hoje é por que a gente precisa de Jesus. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que realmente você precisa de Jesus? Talvez você sirva ao Senhor, mas não entende o porquê Ele é tão importante na tua vida. E com essa palavra de hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. A nossa palavra está baseada lá no livro de João, capítulo 15, versículo 4, que nos diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não podemos dar fruto algum, não podemos fazer nada se não permanecermos no Senhor. Precisamos do Senhor Jesus na nossa vida, meu querido. Jesus, Ele é esse que traz esses nutrientes que a gente precisa. Mas para a gente entender isso por completo, a gente precisa entender o que foi que Jesus estava falando aqui. Ele, nesse capítulo de João 15, a partir do versículo 1 até o versículo 8, ele vai estar falando que Ele é a videira e nós somos os ramos, as varas. E se nós não estivermos ligados nele, não podemos fazer nada. Para a gente entender isso, a gente precisa entender que a videira ela vai ter a sua torceira maior, o ramo maior, e vai ter os galhos, as varas, digamos assim. E essas varas, se elas não estiverem ligadas ao ramo maior, que é Jesus Cristo, a torceira maior, vamos tratar assim como a torceira maior, que é Jesus Cristo, elas vão secar e vão morrer, e para nada vão servir. Para nada vai servir senão para ser lançada fora. E a gente entende isso quando a gente vai num contexto de roça. Sabe por quê? Porque na roça, quando alguma rama de alguma planta, ela é arrancada da rama principal, da torceira principal, ela seca. E a pessoa que planta, que está ali cuidando daquela planta, não vai fazer nada não, é só jogar fora. Depois essas plantas, esses galhos secos vão ser recolhidos e lançados no fogo e queimados. Simplesmente assim. Mas a gente precisa entender que se nós não estivermos ligados em Jesus, a gente perde essa capacidade de receber os nutrientes que precisamos. É Jesus que traz os nutrientes para a nossa vida, aquilo que a gente precisa para se manter vivo. E entendam uma coisa, o ramo ele vai servir para criar novos frutos. O propósito dele é esse. Mas se ele não estiver ligado na torceira principal, ele não vai dar frutos. Ele não vai cumprir o seu propósito. Se não estivermos ligados em Jesus Cristo, não vamos dar frutos. Não vamos fazer aquilo a que nascemos para fazer. Então é Jesus que traz esse propósito para a nossa vida. É Jesus que faz com que a gente dê esses frutos que precisamos. Que frutos são esses, Edu? A gente vai entender isso muito mais com os frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, quando a gente já conversou sobre isso aqui outro dia, que é a paz, a longanimidade, vários frutos que tem os frutos do Espírito. Então, se a gente não estiver ligado em Jesus, esses frutos não vão fluir através da nossa vida. Ainda nesse capítulo, Jesus fala bem assim, que sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, a gente precisa entender isso hoje. Sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. É Jesus que traz propósito para a nossa vida. É Jesus que alimenta a nossa vida. E sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Assim como o ramo, quando é arrancado da torceira, ele seca e morre. Sem Jesus, a gente só está secando e morrendo dia após dia. É Jesus que traz a vitalidade que precisamos. Sem Ele a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue dar frutos. As folhas da gente não conseguem ficar verdes. Não aparecem flores para posteriormente aparecerem os frutos. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada. A gente só vai secando dia após dia e vai morrendo. E aí vem a grande importância de Jesus na nossa vida. Sem Ele a gente morre.
É dia após dia a gente vem morrendo sem Jesus. Mas com Jesus a gente consegue vida. Jesus, ele traz vida para a nossa vida, ele nos livra da morte. Ele nos livra da morte eterna. Mas é Jesus que traz essa vida que precisamos. É Jesus que traz essa vida que a gente tanto precisa para viver. É Jesus que traz os nutrientes que a gente precisa. É Jesus que traz a vitalidade que a gente tanto precisa. Então, meu querido, por que a gente precisa de Jesus? Porque a gente quer viver. Porque a gente quer viver e não só viver aqui, mas viver eternamente. É Jesus que nos leva até o céu. Jesus que é essa ponte que nos leva até o Senhor, até o Pai. Então, se você quer viver de verdade, viver aqui e além dessa vida, é com Jesus. E Jesus fala que se a gente não estiver com Ele, a gente não vai ter essa vida. E se a gente estiver com Ele, a gente faz aquilo que Ele nos manda fazer. A gente ouve as palavras dele e guarda no nosso coração para viver essas palavras, para praticar essas palavras. Então, meu querido e minha querida, entenda isso hoje. É Jesus que faz tua vida andar. É Jesus que traz vida para a tua vida. É Jesus que traz propósito para a tua vida. É Jesus que traz a vitalidade que você precisa para continuar vivendo. Jesus e tão somente Jesus. Então entenda isso hoje, compreenda isso. Toma posse dessa palavra e compreenda. Jesus é a vida que você precisa. É a vida que você já buscou em vários outros lugares e não conseguiu achar. Ela está em Jesus. Essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje. A vida que você precisa está em Jesus. Toma posse dessa vida. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. E vem viver a vida de verdade. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça a cada dia mais e mais. Mas ainda quero orar por você nesse momento. Pai querido, de tão grande amor e cuidado, Pai, nesse momento eu te agradeço e te louvo, meu Pai, porque o Senhor é vida para as nossas vidas. O Senhor enviou Jesus para que nós nos achegássemos até o Senhor e aí sim tivéssemos vida. Oh Pai, obrigado por ter mandado Jesus por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, e hoje entendemos que precisamos de Jesus na nossa vida, porque sem Ele nem vida temos. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. E aí talvez você ouviu essa palavra e se deu aquele estalo, se ligou que você precisa de Jesus. Então nesse momento, se você quer aceitar Jesus ou voltar para os caminhos, se você está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, vamos orar juntos. Repita essa oração comigo para a gente selar esse momento com você voltando para o Senhor. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero estar contigo, Pai, e nunca me afastar. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você firme-se com o Senhor e nunca se afaste dos caminhos dele. Porque os caminhos do Senhor são os melhores que tem para a gente trilhar. Porque ele nos leva até o céu. É com o Senhor que vamos chegar até o céu. Nenhum outro tem esse poder de nos levar até o céu. Somente o Senhor, ele nos leva até o céu. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. E que você use essa palavra. Que você coloque em prática essa palavra em nome de Jesus. Amém?